Bom dia. Nós vamos dar início hoje aos nossos estudos no livro do profeta Malaquias. E vamos iniciar fazendo a leitura dos 5 primeiros versículos. Então, só para início, vamos ler e orar. Então, vamos ler esses 5 primeiros versículos. Hoje falaremos um pouco do que o livro traz, seja na sua estrutura, bem rapidamente, o seu tema, basicamente, seu enredo. Malaquias 1, de 1 a 5 diz: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vamos orar. Santo e glorioso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos novamente perante a Tua palavra e clamamos a Ti que realmente estejamos prostrados perante as Tuas Escrituras, perante aquilo que revelaste, ó Deus, perante a Tua voz, perante quem Tu és. Ó Deus, nos ensine através dessa série de estudos. Nós clamamos a Ti que conduza o nosso coração para um fervor, um louvor verdadeiro, e não uma religiosidade falsa e costumeira, mas que haja verdadeira piedade, verdadeiro amor, verdadeira fé em nosso coração. Isso transborde em todos os nossos atos de alegria e ação de graça perante Ti, ó Deus. Nos abençoe, abençoe essa igreja e nos torna fervorosos na adoração a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta série de estudos nós vamos considerar sob este tema, religiosidade falsa. Nós temos um momento de Israel aqui, que nós estamos muito bem situados, como nós vamos ver, dentro dos enredos que tratamos em Neemias. Então, nós estamos muito bem situados e vamos falar sobre a religiosidade que o povo estava desenvolvendo neste último livro, pelo menos último livro na localização na nossa Bíblia, não necessariamente o último escrito. Cronologicamente, sim, é o último profeta antes do grande João Batista. Então, vamos entender, e é um enredo muito bom para deixar claro aos nossos olhos o que Israel se tornou quando da chegada do Messias. O que Israel se tornou quando Jesus apareceu, e vocês conhecem tanto, se nós falarmos de fariseus, se nós falarmos de pessoas que falsamente agiam de forma religiosa. Então, nós vamos entender como isso foi presente neste Israel, desde o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Então, falaremos desta religiosidade falsa, porque o principal tema deste livro de Malaquias é essa exortação, esse alerta, essa sentença dada à falsa religiosidade, a uma religiosidade insincera, feita e praticada por este povo, que há pouco teve um grande avivamento. Há pouco teve um grande avivamento e já estava fazendo de uma forma externa, fazendo de uma forma não verdadeira a sua adoração a Deus.
os seus sacrifícios, os seus dízimos e tudo mais que ele fazia. Então, veremos nesses capítulos de Malaquias como essa religiosidade se instalou no povo. Para iniciarmos, só umas hipóteses sobre o autor, então, o autor do livro de Malaquias. Para nós é bem tranquilo, porque na nossa Bíblia está lá Malaquias, falamos profeta Malaquias, tranquilíssimo. Quem que é o autor? Malaquias. É bem fácil. E essa é uma hipótese que um profeta chamado Malaquias escreveu aqui, recebeu toda essa profecia e registrou. Mas não é a única hipótese, tá, irmãos? Essa é a principal, sim, a que consideramos e a que levaremos em consideração durante todo o estudo. Mas é bom citar que tem outras duas possibilidades. Uma é um profeta anônimo, e Malaquias, pelo significado dessa palavra no hebraico, seria meu mensageiro. Então, pode ser qualquer profeta que não foi registrado o nome, e alguém falou, o meu mensageiro veio trazer essa informação. Nós temos história de profetas não nomeados, por exemplo, e uma das grandes histórias que a gente vê em Reis, daquele profeta que foi dar um anúncio para Jeroboão, não sei se as irmãs lembram, foi dar um anúncio para Jeroboão, depois voltou e tinha que voltar direto para sua casa. Mas veio outro profeta enganou ele e falou, não, Deus falou comigo para você ir comer comigo. Quando ele acreditou naquilo, foi dada uma sentença e ele foi morto por ser enganado. Só que foi um profeta de tanto destaque, mesmo sem o nome, que eles chamam apenas de homem de Deus, profeta de Deus, e depois ele é citado novamente e honrado. Ele é honrado, principalmente no protagonismo, se eu não me engano, do rei Josias. Então, temos grandes profetas sem o nome citado também na Bíblia, mas não temos certeza se é o caso também aqui. Provavelmente ou o nome realmente é Malaquias, ou temos a hipótese de ser um mensageiro. Meu mensageiro, por isso o nome registrado é Malaquias. Por meio de Malaquias, diz o primeiro versículo. A terceira opção, e não menos atrativa também, é que é uma continuidade do livro de Zacarias, que por algum eventual motivo foi separado como um livro avulso, mas seria uma continuidade ainda do profeta Zacarias. Aí vocês podem pensar, aí é mais difícil. Mas, como começa o livro? Tem alguém que tem a versão que fala da sentença, igual o João Paulo leu? Tem alguém que tem aí Malaquias 1:1, que fala da sentença? Ou todos falam de advertência ou outras palavras? Peso. Peso eu acredito que também tenha. Abra em Zacarias algumas páginas anteriores, capítulo 9, versículo 1. Zacarias 9:1. Como é que fala lá? Peso? Também. Peso do Senhor contra quem? Terra de Adraque? Também sobre Damasco? Então, seria uma sessão de uma sentença, de uma condenação sobre essa terra. Depois, capítulo 12 de Zacarias. Tem o quê? Peso. Peso contra Israel. Aí depois continua, capítulo 1, versículo 1 de Malaquias. Peso, ou sentença. Então, para alguns, é uma sessão de 3 pesos aí, 3 sentenças contra esses povos, e por algum motivo destacou-se da autoria de Zacarias. E tinha como apenas concedido o nome aí para o meu mensageiro, e por causa desse meu mensageiro no versículo 1, que ainda seria Zacarias, separaram o livro. Mas não é a principal hipótese. É até atraente, mas não é a principal hipótese. Obviamente, nós consideraremos a hipótese de que foi um profeta com o nome próprio de Malaquias, ainda que ele tenha sido batizado com o nome chamado meu mensageiro,
nós vemos que na Bíblia, várias pessoas com destino à obra de Deus tinham o seu nome que já revelava o que ele seria em vida. Então, vamos considerar essa hipótese que o autor é realmente um profeta com o nome pessoal de Malaquias. Depois, vamos entender qual é a data em que foi escrito. Isso aqui também vai se tornar muito mais fácil para nós se terminamos realmente os estudos aqui com o Esdras sobre o Neemias. Então, naqueles estudos sobre Neemias, é bem entre o capítulo 12 e o 13. Bem no finalzinho ali, mais ou menos desses eventos de Malaquias. O que nós temos certeza absoluta de data, não tem uma data escrita pelo próprio profeta aqui no meio do livro. Então, é mediante o estudo interno e externo ao texto. O que está escrito nele e tudo o que estava em volta do texto na época dele, tudo isso é estudado e chegam a uma data. Essa data é, com certeza, pós-exílica, pós-exílio, quando o povo de Israel pecou, o povo do norte foi destruído pela Síria, e o povo do sul, Judá, os judeus, foram levados pela Babilônia. Mas depois, sob ordem do grande rei Ciro, o rei da Assíria, Assíria de jeito nenhum, o rei dos persas, medos e persas, eles retornaram ao seu lar. Então, o que nós estamos estudando no enredo, por exemplo, de Esdras e Neemias? Esse retorno do povo, depois do exílio, depois de saírem de sua terra, eles estão retornando. Isso é pós-exílio. Então, retornando à sua terra, eles reconstroem o templo, com destaque aí para Zorobabel, no livro de Esdras. E depois reconstroem os muros, como nós estudamos no livro de Neemias, sob o governo, sobre a administração de Neemias. Então, é pós-exílio, total certeza. Pelo enredo aqui interno também do texto, como ele faz algumas considerações quanto ao templo. Então, temos certeza que é pós-reconstrução do templo, do templo que nós chamamos templo de Zorobabel, esse segundo templo. Primeiro templo, templo de Salomão. Segundo templo, templo de Zorobabel. Posteriormente, por Herodes, também reformado. Mas aí por isso que citam, olhando para o futuro, um terceiro templo. É por esse motivo, pela reconstrução em Zorobabel. Depois foi destruído novamente pelo Império Romano, mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Então, chegamos à data provável de 435 antes de Cristo. Lembrando daqueles 400 anos em que Deus se silenciou. Então, estamos falando de aproximadamente 435 anos antes da chegada do Messias. São estes eventos acontecendo durante o reinado persa de Artaxerxes. Belo nome. Artaxerxes. Entendendo o enredo, vamos recapitular um pouco do que vimos em Neemias. Então, qual que é a grande similaridade? Por que são tão parecidos os enredos, as advertências de Malaquias e também do finalzinho do livro de Neemias? Lembrem-se, vamos resgatar um pouco do que foi falado pelo Esdras, estudando o livro de Neemias. O povo tinha sido trazido, teve uma dificuldade imensa por causa de várias pessoas que queriam atrapalhar a obra da reconstrução dos muros. Só que a sua liderança, o destaque é a liderança de Neemias, e essa liderança os conduziu firmes, convocou todo esse povo em si para pegar tanto em colheres de pedreiro quanto em armas, para ficarem prontos e apostos para continuar, e conseguiram construir o muro, reconstruir o muro que estava destruído. E adoraram a Deus, voltaram a ler as Escrituras, houve um grande avivamento, um dos capítulos mais lindos sobre o povo de Israel no Antigo Testamento é em Neemias,
quando eles pararam durante horas e horas, até o meio-dia, no nascer do sol até o meio-dia, 6 horas, ouvindo a lei e se arrependendo, atentos e de pé. E aquele grande avivamento gerou neles um choro, um amargor por causa dos seus pecados, que eles haviam abandonado a Deus, mas foi anunciado a eles: não se entristeçam, hoje é dia de alegria, a alegria do Senhor, porque vocês voltaram, e a alegria do Senhor é a nossa força, é os que nos fortalecem. Então, conduzidos a essa alegria, foram festejar, foram beber vinho, comer carne. E quando eles fizeram esse grande churrasco, depois, alguns dias depois, foram sim confessar o pecado deles, e tem um grande texto sobre a confissão de pecados do povo de Israel, e não só aqueles, mas historicamente os pecados do povo, e tudo parecia encaminhar tão bem, está tudo tão bonitinho, tão redondinho ali, a administração, tudo terminou, Neemias volta para sua terra, para o seu rei, onde ele era copeiro. O que acontece? É o grande capítulo 13. Descobrimos que Israel voltou para todos os problemas. É isso. Israel volta para todos os problemas, é aquele grande quebra de sequência, aquela grande quebra de sequência, aquilo que a gente não entende porque Israel fez isso, e aquilo que a gente faz com a nossa vida todo o tempo. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia sempre. Fala muito com a boca cheia, como Israel pôde fazer isso, e faz isso, ao voltar ao pecado, ao manter a ira acesa, ao manter os lábios irrefreáveis, ao tratar o próximo ou a ignorá-lo. Tudo isso nós fazemos retornando também ao que é totalmente contra a adoração a Deus. E quando nos envolvemos nesse ambiente onde a adoração a Deus está deturpada, provavelmente faremos essa adoração de maneira sistemática. É o grande religioso que nós conhecemos. A pessoa que frequenta desde cedo a igreja, desde que é moço, e está frequentando até hoje. E na hora de cantar, canta. Na hora de levantar, levanta. Na hora de orar, ora. Na hora de ir embora, vai com mais gosto ainda. Por quê? Ele cumpriu o seu dever. Fez o que tinha que ser feito. Cumpriu com os rituais necessários para se chamar de cristão e fazer na frente dos outros todo o ritual que deve ser feito. Mas aquilo não rasga o seu coração. Aquilo não sangra o seu coração em amor a Deus, em amor ao próximo, em envolvimento com a obra de Deus. As mensagens são apenas longas. Os estudos são apenas chatos. As canções são apenas altas. As vozes são apenas desafinadas. O irmão ao lado apenas canta de uma forma que o incomoda. Tal pessoa ora apenas com vícios de linguagem. Mas tudo o que acontece aqui é simplesmente suportado para que a pessoa volte para sua casa com um senso de dever cumprido. E geralmente com reclamações e um sentimento de que se fosse do jeito dele seria diferente. É isso. Agora, com toda sinceridade, 2 perguntas. Será que você não conhece ninguém assim nesta igreja? E a pior, seríamos nós estes? Seríamos nós nessa falsa religiosidade? Pois bem, naquele enredo entre as administrações de Neemias, até ele voltar depois e puxar o cabelo de pessoa, bater na cara de pessoa, não estamos brincando, realmente, Neemias 13, ele fez isso de tão nervoso. Então, o que o povo tinha feito? Primeiro, casamento com gentias. Ou seja, as mulheres dos povos que Deus tinha legado ao povo de Israel, não case com elas, não case com elas, não case com elas. Eles foram e casaram com elas. E essas mulheres de outros povos, em si, adoravam outros deuses.
e trouxeram novamente esses deuses. O alerta sempre ao povo é com vistas em quem? Salomão, o grande exemplo. O homem pecador mais sábio que essa terra conheceu, teve o seu coração pervertido por mulheres. Inúmeras mulheres de outros povos que foram trazidas, seja como princesa, seja como concubina, e levaram ele a adorar outros deuses. Essa foi a grande queda de Israel, do povo de Israel, no rei mais pomposo de todos eles, por desobedecer. Abrir as portas para ídolos. Outra coisa, negligência com dízimos. Inclusive, para quem lembra, até os levitas, que eram sustentados pelos dízimos, que aconteceu com eles, voltaram para suas terras. Não, vamos lá plantar e colher, porque senão vamos morrer de fome. Então, não trazer os dízimos fez com que aqueles que devotavam a vida deles para o serviço e são sustentados pelos demais, não fossem sustentados. E tiveram que focar as suas vidas no seu sustento e não nos afazeres de Deus. E isso acontece quando nós desprezamos nossas contribuições para aqueles que vivem dedicados e focados no Evangelho, por exemplo, sejam ministros como pastores, presbíteros, bispos, ou missionários, que precisam parar de focar o tempo integral deles no objetivo de viver o Evangelho e transmitir o Evangelho para o trabalho corriqueiro. Terceiro ponto que os judeus haviam voltado a cometer aí de problema, a violação do sábado. Então, os inúmeros sábados de descanso, que não era só o sábado semanal, mas com destaque para o sábado semanal, eles haviam deixado, abandonado. Os vendedores, vender e ganhar dinheiro vendendo é algo fantástico. A pessoa começa a perceber que realmente, toda vez que ela trabalha, ela consegue crescer o seu patrimônio. Então, ela tende a trabalhar muito. Então, aquele que vende e é autônomo, quando a coisa está funcionando, tende a trabalhar mais. Por quê? Porque depende só de si, sua produtividade significa o seu enriquecimento. E muitos vendedores queriam vender no sábado semanal. O dia do descanso, o dia de mostrar que você não confia na sua produtividade, você confia nas mãos de Deus e dedica a Ele a sua vida. Eles não estavam de forma alguma nesse pensamento. E, por fim, a corrupção do próprio sacerdócio. Aí, quando nós chegamos nos líderes, nos ministradores, naqueles que deveriam servir como exemplo, naqueles que deveriam cuidar adequadamente das ofertas, dos sacrifícios, e acabam se corrompendo e pensando no seu bem, no seu ganho pessoal, e outros motivos terríveis do coração para perverter e corromper a obra de Deus. Então, esses 4 pontos são citados naqueles enredos finais de Neemias. Estes 4 pontos são citados em Malaquias. Então, nós estamos bem caminhando juntos com estes 2 livros. Então, pode passar. Esse livro vai trazer sentenças ou pesos, sentenças sobre a falsa vida de adoração. Israel é o povo de Deus. Israel é um povo separado para adorar a Deus, e Israel tinha um ritual como nação, um ritual de adoração. Essa adoração era da casca para fora. Essa adoração era apenas de aparência e estava cada vez mais alicerçada em rituais sem coração envolvido. Então, essa falsa vida de adoração é motivo das sentenças, dos pesos contra Israel, que são claros nesse livro. Mas esse livro não traz apenas punições ou sentenças sendo proclamadas. Não é isso em si. São alertas. Por isso tem versão advertência sendo trazida, porque a intenção não é determinar uma extinção de Israel, por exemplo.
E nós vimos isso claramente nesses primeiros versículos. Se fosse a intenção de Deus exterminá-los, estariam exterminados. E se quisessem reconstruir, estariam destruídos novamente. Que os inimigos de Deus não têm a chance, a folga, quando Deus determina que não tenham. Então, de alguma forma, ele está mostrando, de forma pedagógica, de forma a ensinar o povo, que a sentença aqui, que os cumprimentos dessas previsões eram para ensinar o povo, resgatá-los, e principalmente o remanescente, principalmente aquilo que os profetas chamam de remanescente de Israel, aqueles que verdadeiramente criam. No meio de um povo que a maioria estava realmente de forma falsa, Deus sempre guardou o seu remanescente. Sempre guardou os que verdadeiramente o adoram. E a mensagem é, de alguma forma, para uns e focada em outros. A mensagem que nós vamos ver tem a garantia da continuidade, do cumprimento da promessa e a chamada à esperança, a chamada a confiar no cumprimento de tudo que Deus tinha dito em Cristo Jesus, o Messias, e para o coração dos verdadeiros judeus, para o coração dos verdadeiros fiéis. Ao mesmo tempo, o aspecto de sentença e promessa, cumprimento da promessa. Vamos recapitular uma última vez o enredo aqui, que isso vai facilitar muito entendermos as perguntas e respostas de Malaquias. São, ao total, aqui no livro, em sessões, 7 perguntas que ele levanta. Não são 7 interrogações, tem mais interrogações, mas 7 sessões de perguntas que ele simula. Sabe quando você faz uma pergunta supondo que a pessoa faria e você mesmo responde para explicar? Acabei de fazê-lo. Então, você sabe quando acontece isso? Vocês me perguntariam, por que você está falando isso? E eu já explico. Então, eu estou, no meu discurso, fazendo as perguntas que, hipoteticamente, vocês fariam, e eu mesmo respondo, para explicar as coisas para vocês. É isso que Malaquias está fazendo. 7 perguntas que ele faz ao longo de todo o livro. E responde essas perguntas de acordo com a sessão, de acordo com o enredo que ele está tratando. E a primeira pergunta nós trataremos hoje. Será: de que maneira nos amaste? De que maneira nos amaste? Entendamos. Qual é a situação de um povo que faria as perguntas que nós leremos ao decorrer desses capítulos? Primeiro, entendamos, o povo retornou do exílio, havia sido exortado pelos profetas pós-exílio, lembremos, não está sozinho nesses profetas pós-exílio, tá? Tem Ageu e Zacarias, isso, esse livro anterior. Ageu e Zacarias também falavam pós-exílio com este povo. E eles animaram o povo, exortaram o povo a voltar seus corações a Deus, a devotar sua vida a Deus. E isso animou aquele povo a fazer o quê? Construir novamente o templo. Então, entenda, o exercício aqui desses profetas de animar o povo teve como encontro no corações deles, sim, o ânimo. Deus fez com que essas profecias, não todos os profetas foram assim, muitos foram ignorados por muito tempo, mas fez com que esses profetas fossem ouvidos, tivesse êxito no coração deles a mensagem, e eles se ergueram e reconstruíram o templo, reconstruíram o muro. Só que o grande problema na cabeça deles, da maioria deles, eles continuavam, eles permaneciam dominados. E isso vai ser uma verdade até a destruição do templo, até depois de Cristo, até depois da morte de Pedro e Paulo, por exemplo. Então, eles permanecem dominados. Vamos lembrar das promessas. As promessas em si
se resumiam a um povo que voltaria, que estaria na sua terra, estaria em descanso e estaria com Deus habitando no meio deles, amando a Deus e sendo amados por Deus. E isso seria cumprido num rei que sentaria no trono de Davi. E este povo seria o principal de toda a terra. E o que está acontecendo na realidade aos olhos dos judeus? Estamos servindo outro rei, outro império, outro reino. Estamos dominados e pagando impostos para uma nação gentia. Então, já havia se tornado realidade, como um primeiro império a dominar, o Império Babilônico. Agora eles estão dominados pelo Império Persa. Depois, a Bíblia nem vai tratar, mas passaria a ser o Império Macedônico, o Império Grego. E, por último, aí o recorte do Novo Testamento, o Império Romano. Então, estão nesse segundo império, dominados pelos persas, pagando impostos, tendo que, caso decidam alguma coisa em seu país, ter o aval de alguém que nem é judeu. Então, eles odeiam aquela situação. Eles não veem aquela abundância que eles deveriam ter na terra. Ao voltar o templo, os muros, deveria todo mundo aqui prosperar muito conforme as promessas. Então, não temos um rei nosso, não temos cumprido as promessas de abundância, não temos. Mas será que é que a gente não merece? E a resposta dentro do coração e das atitudes deles era: nós merecíamos. Nós não estamos ganhando, nós não estamos sendo abençoados, mas nós estamos fazendo tudo certo. Nós merecemos. Essa em si é a armadilha em nossos corações. Quando nós acreditamos que merecemos algo de Deus. Quando nós caímos na tentação de falar: eu sou bom o suficiente para receber algo do grande bom. Eu sou justo o suficiente para ter uma retribuição, uma recompensa, um pagamento pelas minhas justiças. Eu estou lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja, e então eu preciso do pagamento de Deus, que são as bênçãos, as vitórias, os sucessos. Aquela teologia de retribuição que nós vimos recheadas nos amigos de Jó. Retribuição. Deus é apenas um espelho. E o que eu faço, Ele faz de volta. Esse povo estava nesse mesmo pensamento. Nós voltamos. Pediram para construir o templo, construímos. Pediram para reconstruir o muro, construímos. Estamos adorando a Deus, voltamos com os sacerdotes, voltamos com a estrutura, voltamos na nossa terra. Tem gente que saiu das suas terras para morar em Jerusalém, para conseguir sustentar essa cidade. Fizemos tudo o que foi solicitado. E agora? Por que não estamos vendo as bênçãos que nós consideramos que merecemos? E, nessa percepção que eles tinham que Deus estava em dívida com eles, o que eles faziam para Deus começou a ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você vem e de todo o coração você louva, você se esforça e faz suas leituras, suas orações, as suas doações, o seu amor ao próximo, e aí sua vida continua sem aquele sucesso que o seu coração, manchado pelo pecado, aguarda, você vai diminuindo a leitura, fazendo só porque você continua as orações, mas sem aquela empolgação, continua indo à igreja, mas por costume, cada vez mais uma religião falsa vai se instalando, pela idolatria de si mesmo no coração, porque realmente o objetivo não era adorar a Deus, era barganhar com Deus, algo que você queria. Então,
quando a religião, quando a sua devoção e a sua adoração se tornam um instrumento para alcançar algo de Deus, barganhar com Deus, ser próspero, ter êxito, ter vitórias, como tantas teologias têm pregado, se você fizer, se você for justo, se você for bom, se você fizer contribuir, Deus estará com você, você terá uma família totalmente voltada a Deus, você terá uns bens totalmente concedidos, suas dívidas serão superadas, você será uma pessoa incrível, com a vida toda redondinha do jeito que você quer. Então depende de você. Aqueles que usam religião como barganha. E isso, definitivamente, não é o que a Bíblia diz. E é um péssimo entendimento do que é a graça de Deus, a misericórdia, de que tudo pertence a Deus e tudo que temos é dom. Tudo que temos é dom de Deus. Enfim, a consequência de enredo deste livro é uma religião morta. Como essa consequência desse roteiro todo que nós citamos chega até nós? Como que essa consequência chega à prática da nossa igreja? Como que este cenário chega ao ponto em nós de, algum momento, nós tememos que a nossa igreja caia nisso? Em algum momento nós tememos que os nossos irmãos estejam assim? Que se nós falarmos, estamos estudando a Bíblia para certos irmãos, ele fala, e quando será o próximo jogo? Estamos estudando, começamos a estudar Malaquias, nós estamos estudando 1 Coríntios à noite, nós estamos estudando Gálatas, temos ouvido sobre Atos e é maravilhoso o trabalho do Espírito Santo, e os nossos irmãos, ou eu mesmo, estou assim, eu não estou nem prestando atenção em nada disso. Sequer quero acordar para ir nos lugares junto à igreja. Depois eu dou a desculpa que eu estou assistindo online, mas nem estou verdadeiramente assistindo ou acompanhando. Então, tudo isso permeia a nossa igreja. Vocês sabem disso. E nós ainda não rasgamos as nossas vestes e dobramos os nossos joelhos, chorando por nossa igreja. Ainda não tomamos a atitude do grande avivamento que é esperado de nós. Preferimos, de todas as formas, permanecer do jeito que está, no modo automático. Quantos? Eu já ia falar uma coisa, a Ana Paula pegou o celular, eu ia falar disso, é melhor não falar. Quantos no meio do culto? Não, gente, o celular em si não é o problema. Deixando claro, é só um instrumento, uma ferramenta. Sempre cito, ferramenta na mão da pessoa pode ter vários significados. Um martelo na mão de uma pessoa pode construir uma casa para o seu próximo, inclusive. Pode dar na cabeça do seu próximo, inclusive. Então, a ferramenta em si não é o problema são as mãos, o coração do pecador com aquela ferramenta em mãos, né? Mas em nossos cultos, é muito triste chegar aqui na frente e citar do amor de Deus, citar de um Deus que veio em carne e habitou entre nós, e se ofereceu em amor à igreja, e ver alguém que está respondendo uma mensagem no WhatsApp, vendo o placar de um jogo, ou conversando no Facebook. Isso é simplesmente avassalador para o coração de qualquer um que entenda quem é Deus. E eu não imagino a severidade de Deus sobre tal pessoa no juízo final. Aquela que finge a religião, aquela que finge que tudo isso faz sentido, e que se perguntar para ela quem é Cristo, meu Salvador, a melhor coisa que eu tenho na minha vida, eu só não vivo em nenhum instante. Durante toda a minha semana eu esqueço como isso é da vida o seu melhor. Como que para nós ele é da vida o melhor, se nem queremos viver isso. Que este livro seja um grande peso, seja uma grande advertência para a falsa religião entre nós. Parabéns, Thiago. Malaquias 1:1, vamos começar o livro.
Malaquias 1:1. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Então, conforme nós citamos, aqui já, nesse primeiro versículo, já cita essas advertências contra Israel, ou seja, advertências contra os pecados do povo. Estive lendo em um dos comentários, cita que um pastor foi fazer a pregação e pregou contra os pecados da igreja. E ele foi procurado por uma irmãzinha, depois do culto, e falou para ele: pastor, olha, tinha visitante, e o mundo está tão terrível, por que não prega contra os pecados terríveis que têm acontecido no mundo? Fica falando contra esses pequenos pecados que estão no meio da igreja. Pelo menos esse pessoal está na igreja, pega contra os pecados do mundo. E ele falou: o pior pecado é daquele que está liberto do pecado. Aquele que está preso do pecado, a gente não espera nada além do pecado. Então, não importa, esse é o interessante, não importa o cisco nos olhos alheios, mas a trave no nosso. Isso daqui é uma necessidade. Pregar contra os pecados nossos é o que nós precisamos, porque realmente, se você quiser sair pescando pecados, aí esse oceano está cheio de pecados para você pescar. Mas o nosso coração já é gigante o suficiente para ter esses pecados. Num povo que foi liberto do pecado, num povo que foi tirado das garras do pecado. Vocês que professam o nome de Cristo e verdadeiramente têm Cristo em seu coração, vocês foram libertos da escravidão do pecado, e se pecam, pecam porque querem, pecam voluntariamente, pecam porque o pecado fala: quem hoje vai me abraçar? E você ergue a mão e fala: hoje eu vou, vamos brincar disso. Remidos por Cristo, vamos brincar de pecar, vamos brincar de se sujar um pouco. Afinal, eu tenho perdão. Enquanto muitos estão escravizados e carecendo de alguém que leve a mensagem do Deus que as liberta, você está lá se lambuzando nas correntes que você já foi solto. Então, as correções direcionadas nesse texto, os alertas e os pesos, têm um sentido de procurar o verdadeiro Israel. Aqueles que vão ouvir essa mensagem e terá significado em seu coração. Então nós temos dois ouvintes, ou leitores no caso. Você lendo em sua casa ou você ouvindo nossos estudos, temos dois tipos. A grande maioria que vai entrar no ouvido, sair no outro. E um remanescente que verdadeiramente glorificará a Deus e tentará eliminar a raiz da falsa religiosidade dos seus corações. Que ouvinte você é? Que leitor você é? Enfim, quem prega contra os pecados do povo de Deus em si, é geralmente odiado. Como nós vemos nesses profetas que tiveram o povo contra eles, por mais que seja um homem de Deus, por mais que seja procurado sempre quando o povo está nas maiores dificuldades, a mesma coisa acontece com os nossos líderes. A mesma coisa. Todos nós, se formos falar em si da liderança, vamos falar, liderança é algo dado por Deus, seja abençoado. O nosso é falho. O nosso a gente não gosta muito. O nosso a gente apedreja. O nosso líder em si, sempre o povo apedrejou. Sempre o que prega contra os seus pecados é odiado. É apedrejado. Depois, fazem um túmulo lindo. Fazem com... esse era um homem de Deus. Avisou a gente de todos os erros, mas quando estava avisando, nós o apedrejamos, ele está morto por causa disso. É isso que acontece com aquele que anuncia. Estes são os mensageiros de Deus. E Malaquias não era diferente, né? Por isso que ele trazia uma mensagem tão severa, mas tão importante ao povo.
Malaquias 1:2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó. Todavia, eu amei Jacó. Essa informação, eu sempre os amei. Eu sempre os amei. Por mais que vocês estão sofrendo sentenças, por mais que vocês estão sofrendo no meio de servir a outro rei, por mais que vocês estejam padecendo no meio de um povo obstinado, eu sempre os amei. Somente essa frase já é especial o suficiente, já é luz o suficiente para toda a nossa vida, para todas as nossas situações mais obscuras e mais difíceis, porque mesmo quando nós sofremos, a vara vem nas costas de quem Ele ama, aos amados. Ele fala a sentença a um povo que Ele olha e fala, eu sempre amei vocês, eu sempre vos amei. Então, naqueles momentos em que você entende, por mais difíceis na sua vida, por mais turbulentos, por mais que você fale assim, esse momento parece que Deus despejou a sua ira sobre mim, nesse momento parece que eu tive um abandono, nesse momento foi muito difícil suportar, ouvir de Deus falando, eu sempre te amei, eu sempre amei vocês. Não precisa mais nada. Não precisa explicar por que Ele deixou acontecer. Não precisa explicar qual é o grande objetivo de Deus com aquele sofrimento específico. Apenas um abraço. Só dá vontade de dar um abraço em Deus e falar, eu confio em Ti. Ele diz, eu sempre os amei. Esse amor que em si é incondicional, como diz em Deuteronômio 7, pode passar, está no outro slide, Deuteronômio 7, 6-8, parte A do versículo 8, diz, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, o Senhor os amou. Por isso vocês estão aqui, por isso foram escolhidos, por um amor que vocês não mereciam, não porque vocês eram melhores, mais fortes ou mais bonitos, apesar de serem muito bonitos, mas porque Deus os amou, sem nenhum motivo em vocês. Um amor incondicional, e esse sempre mostra, um amor contínuo e continuamente presente em nossas vidas. Então, a resposta a essa frase é uma pergunta colocada na conta do povo aqui, olhando para essa situação, olhando, servindo, olhando externamente a todas as promessas que nos foram concedidas e parecendo que não estamos vendo elas sendo cumpridas. De que maneira? A pergunta é como tem nos amado? De que maneira tem nos amado que não estamos percebendo? De que maneira? E ele fala, vejam o exemplo de Esaú e Jacó. Vejam o exemplo de Esaú e Jacó. Eu amei quem? Jacó. Eu amei a Jacó. Malaquias 1:3. Mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Pesado, hein? Bem pesado. Ele amou Jacó, mas
rejeitou. Aqui está traduzido por rejeitou Esaú. Então, nós temos uma palavra interessantíssima. Dá para entender aquilo lá? Eu não entendo hebraico, mas no hebraico, algo que nós pronunciaríamos como sané, significa odiar, ser adversário, ser hostil a alguma coisa. Então, é isso que Deus fez em relação a quem não é alvo do seu amor. Ele odiou, ele foi adversário de Esaú. Então, essa palavra sané aparece em vários textos na Bíblia. Posso pedir para vocês lerem eles, rapidamente? Alguém desse lado aqui, Gênesis 37, 8. Alguém aqui, desse outro lado, Levítico 19, 17. E eu, Salmo 139. Logo que achar, já pode ler. Gênesis 37, 8. Lembra os irmãos de José em relação a José, depois de contar os sonhos? Aquele sentimento é a mesma palavra utilizada a Deus em relação a Esaú. Eles odiaram ainda mais, desprezaram ainda mais seu irmão. Deus odeia, Deus despreza, Deus rejeita. E neste caso, o alvo é Esaú. Essa palavra ainda aparece em outros locais. Vamos ver Levítico 19, 17. Ou seja, não odiarás o teu irmão. Então, uma lei que é você não odiar o seu irmão. Você não pode fazer isso. Deus, nessa mesma palavra, teve isso em relação a Esaú. Esse rejeitar, esse desprezar, esse odiar. Salmo 139, versículos conhecidíssimos, 21 e 22 diz: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Aqui aparece 3 vezes a mesma palavra, sané. Então, para verem o ódio aos inimigos de Deus, feito por Davi também. Mas onde mais é interessante entender o sentido dessa palavra é no próprio livro. Às vezes o autor tem um uso diferente. Então, Malaquias 2,16 é o outro local onde aparece essa palavra. Malaquias 2,16 diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Vocês acham que Deus odeia o divórcio? Um pouquinho. É algo simples, é algo só, não gosto muito. É essa mesma palavra utilizada em relação ao Esaú. Esaú. Então, a atitude condizente com esse ódio, com essa rejeição, com esse desprezo, é destruir. É destruir. Então, nós estamos falando, dentro desse versículo, transformei as suas montanhas em terra devastada e suas terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Essa é a situação. Se Deus não amasse vocês, vocês estariam destruídos. Falando isso a um povo que retornou à sua terra, reconstruiu o seu templo, reconstruiu os seus muros. Se eu não amasse vocês, vocês estariam destruídos. Então, mostra muito, esse texto é utilizado para mostrar a graça eletiva, a eleição de Deus, em Romanos 9. Romanos 9, 10 a 16, diz, coloquei o texto aí, Romanos 9, 10 a 13, eu coloquei, mas é até 16, depois eu estendi, tá, irmãos? 10 a 16, que diz: mas esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, até aí, nós já vimos que não é pelos atos. Não tinham sequer nascido. Não é porque um era bonzinho, o outro era malzinho.
simplesmente por aquele que chama, por escolha e liberdade de Deus. Amou um, odiou, rejeitou o outro. Continuando, 14. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, diz a Bíblia. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Já passamos bastante do horário, né? Mas o pessoal lá não terminou. Vamos aproveitando, apesar do desespero já do horário. Versículo 4, então, em Malaquias. Malaquias 1:4. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha o contraponto. Eu sempre te amei. E olha para outro: eu sempre estarei irado com você. A situação com Deus é eterna. Se há um Deus que não muda, nossa situação com Deus é eterna. E nesse sentido, Deus em si despeja a graça infinita, infinda, eterna. Conforme nós cantamos naquele belíssimo hino 20, amavas-me, Senhor. Nem mesmo a luz ainda surgida lá no céu ao mando do Criador. Então, antes que existisse tudo, Deus amava. Só que também, para todo sempre, Deus rejeitará. Deus odiará. Em que lado você está? Dos falsos religiosos, dos costumeiros, ou daqueles que o coração sangra? Daqueles que o coração ama verdadeiramente? A ira de Deus é contra nossos pecados e é esmagadora, contra nós, pecadores. Mas a ira de Deus contra os pecados é esmagadora, infinita. Nossas mãos não impedem a ira de Deus. Não adianta Esaú falar: destruiu, eu vou reconstruir. Deus diz: destruirei novamente. Nossas mãos nada podem fazer contra a ira de Deus. Apenas 2 mãos furadas por pregos transformam a ira de Deus em amor. Apenas as mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. As nossas mãos, o nosso esforço não muda a ira de Deus, não vence a ira de Deus. É só Cristo. Cristo, Jesus, o nosso Senhor. E Malaquias 1:5 diz: vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. E aqui nós encerramos nossa aula com essa percepção. Há muitos que ouvem de um Deus que tem soberania exaustiva e poder sobre todos, poder sobre os que Ele ama e poder, sim, sobre os que Ele odeia, poder sobre aqueles que Ele rejeita, aqueles que Ele despreza. Ninguém está acima ou à parte do poder de Deus. Todos estão abaixo do grande poder soberano do nosso Deus. E qual é a reação do verdadeiro povo de Deus ouvindo isso? Vocês verão isso. Vocês verão isso com os próprios olhos. E o que vocês vão fazer? Exclamarão: grande é o Senhor. Proclamarão: grande é Deus. Realmente, aqueles que amam, aqueles que verdadeiramente estão entre os servos, entre os súditos do único grande Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, estes proclamarão: grande é o Senhor, seja pelo seu amor, seja pela sua ira. Seja por aqueles a quem Ele salvou, seja por aqueles quem Ele condenou, a Ele toda a glória. Grande é o Senhor, não só entre o povo, mas também por aqueles que não é povo.
não são povo. Então, entre aqueles que são salvos e aqueles que serão condenados, sobre todos, Deus é grande. Deus é grande. Então, a ira sobre uns é para nos ensinar a adorar a Deus também pelo seu poder. Deus é exaltado em sua ira e o senhorio de Deus não é apenas sobre o seu povo. Deus nos abençoe a sermos os que verdadeiramente adoram e nós sejamos abençoados por Deus nesses estudos sobre essa falsa religião que começa a imperar em Israel. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, pois nós erramos, pecamos, tropeçamos, ó Deus. Muitas das coisas que nós devemos fazer em adoração e tremendo perante Ti, e eu adorando e o amando em todos os momentos, nós temos feito de forma metódica, nós temos feito sem estarmos com o coração aplicado com todas as nossas forças e nossos ânimos. Não deixe que isso aconteça entre nós. Acorde-nos, ó Deus. Que faça a Tua luz resplandecer em nós e pela Tua misericórdia, não pelos esforços de nossas mãos, mas pela Tua graça, pelo Teu amor derramado, enche-nos de Teu Santo Espírito e faze-nos regozijar a Tua salvação, regozijar a Cristo, louvá-lo e engrandecê-lo em tudo em nossa vida. Ó Deus, não nos deixa a nossa vontade, não nos legue a nossa própria preguiça ou a nossa desatenção, mas nos mantém no centro da Tua vontade, cheios do Espírito Santo, movidos e transformados por Ti. Nos tira do pecado e evita que o mal aconteça em nossa vida, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, mas, ó Deus, conserve-nos em amor e graça, pois carecemos, precisamos de Ti, somente em Ti, ó Deus. Esteja conosco para que possamos amar verdadeiramente a Ti, amar verdadeiramente a nossa igreja, o próximo, viver Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A aula está encerrada.